Oi, pessoal que tá entrando, bom dia, tudo bem? E aí, como é que vocês estão nessa quarentena louca, hein? Muito mais tempo do que a gente esperava, né? Infelizmente. Só falando mais uma vez, tá? Desculpa pelo atraso. Tá tendo uma obra aqui do lado. Tava esperando pra ver se diminuiu um pouco o barulho. Acho que diminuiu. Vamos ver se a gente consegue seguir assim, tá? Só esperar aí mais um minutinho pra ver se o pessoal consegue entrar. E já começa, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem ir lá no Drive e na parte da matemática, né, o professor Guilherme, na aula 7, na parte de exercícios, eu estou pegando alguns exercícios da apostila. Na verdade, são exercícios bem rápidos e objetivos, tá? Não tem muito segredo, não. Então vamos resolver aqui. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem, tá? Coisa de 3 minutos, né? Nem isso. Mas vocês vão ver que é aplicação direta, né, da teoria. Beleza? Se vocês tiverem qualquer dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar, mesmo críticas, sugestões dos vídeos, podem deixar aí nos comentários, tá? Vamos batendo um papinho. Agora a gente tem os mentores, que foi uma iniciativa muito bacana da nossa coordenação, que é para tentar fazer um acompanhamento um pouco mais próximo dessas pessoas que já passaram por essa experiência. Todos nós passamos, né? Mas aí essas pessoas vão ficar especificamente voltadas para auxiliar vocês na trajetória, né? A gente sabe que está difícil acompanhar as aulas online, né, e tudo. Infelizmente, a nossa frequência está sendo bem baixa, né, dos alunos, mas a gente espera que ajude vocês, tá bom? Juntos a gente vai conseguir vencer, pessoal. Vamos lá. Então vamos começando aqui, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem o exercício, então, 2 da parte de aprendizagem. Ele está nos exercícios, né? Tá? Então, na apostila de exercícios. Ele está na página 89. Página 89. É o exercício 2, tá? Deem uma olhadinha aí, tentem fazer. É um exercício muito bacana. Vou escrevendo ele aqui enquanto vocês tentam fazer. Por acaso vocês estiverem ouvindo algum barulho aqui, desculpa, tá, pessoal? Que realmente essa obra está acontecendo aqui. Muito bem, então vou resolver ele aqui. É um exercício bem rápido, bem objetivo, bem direto, mas eu fiz questão de colocar ele exatamente porque ele caiu.
na UFTRPR, né, que é a Universidade, Federal, que está no Paraná, né, esse TF aqui eu não sei exatamente o que significa, depois vocês podem pesquisar. Mas bom, ele pediu o seguinte, né, então, em um exame de seleção, concorreram 4.800 candidatos para 480 vagas. Então pensem aí que são vocês, né, estão concorrendo, né, tantos candidatos a tantas vagas. E aí ele quer saber a razão, e ele muito direto, ele poderia nem ter falado, né, de razão, mas a razão entre o número de vagas e o número de candidatos. Bem rápido, bem objetivo. Aqui você precisaria saber o quê? O que que é a razão, certo? Então, como a gente já falou nas nossas aulas teóricas, razão é nada mais é do que a divisão. Então, é divisão. Ou seja, aqui é o famoso quantas vagas, né, que tem para cada candidato. Então, só a gente fazer a divisão bem rápida e objetiva, né? Então, número de vagas, que são 440, 240, desculpa, né? 240 vagas por número de candidatos, 4.800. Só fazer essa divisão aqui. Então, aqui a gente pode dividir primeiro por 10, né? Em cima e embaixo. Por quê? Porque esse zero corta com esse zero. Aí vai ficar 24 sobre 480. Aqui, se vocês notarem, o 24 e 400 e o 24 e 48 são múltiplos. Por quê, ó? Na tabuada do 24, ó, eu tenho 24, depois aqui é do 1, aí 2, 48, tá vendo? Porque 24 mais 24 dá 48. Ou seja, eu posso escrever aqui como se fosse 1 sobre 2. E é no caso 20, né? Porque tem mais um zero aqui. Por que 1 sobre 2? Porque se eu dividir em cima e embaixo por 24, 24 dividido por 24 dá 1. E 48 dividido por 24 dá 2. E aí sobrou um zero aqui que tinha, põe aqui, 1 sobre 20. E aí, a gente poderia até fazer essa divisão também, mas o gabarito já dá direto 1 sobre 20, que é a letra C. Tudo bem? Deu 1 sobre 20. Isso mesmo, Amanda, parabéns. Isso aí. Vocês viram que é um exercício bem rápido, né? Bem objetivo, não tem muito segredo, não. Mas caiu numa federal. Ou seja, a chance de cair no Enem também é a mesma, tá? Pode ser que caia. Claro que ele provavelmente vai fazer com outros números, né? Um outro contexto. Talvez ele não fale da razão, ele poderia só perguntar qual é o número de vagas em relação ao número de candidatos. E aí você teria que saber, né? Que relação é uma outra forma também de você falar sobre razão. Tudo bem? Então vamos lá. O próximo exercício que eu gostaria que vocês fizessem é o exercício 5, que está na página 90. Então, na página 90 é o exercício 5. Vou apagar aqui, tá? Só para a gente poder usar essa parte aqui daqui a pouco. Só escrever ele aqui e a gente já faz. Qual o número mínimo de passos idênticos? Passos idênticos. 3 quartos de metro cada.
suficiente para caminhar em linha reta por 3,5. Bom, esse exercício aqui, ele é um pouco mais complexo, eu diria, porque ele não dá muitas informações sobre o que fazer. Exercícios assim, eu recomendo que vocês tentem imaginar, né, tentem realmente visualizar como que seria na vida real, como que vocês fariam isso. Então, por exemplo, né, ele está perguntando, vamos primeiro ler. Qual o número mínimo de passos idênticos de 3 quartos de metro cada, suficientes para caminhar em linha reta por 3,5 metros? Muito bem. Então, primeira coisa que ele está falando aqui, ele está falando algo em relação a passos. Então ele quer que uma pessoa, conforme ela vai dando alguns passos, ela caminhe por 3,5 metros. E ele quer saber qual é o número de passos que você dá em relação a essa medida. Então ele está falando aqui, ó, passos idênticos. Então, todos os passos que a pessoa dá vão ser idênticos, e idênticos a quanto? A 3 quartos de metro. Quando eu resolvi o exercício, o que eu fiz? Se ele está falando em linha reta, vamos pensar aqui em uma reta, né? Se tiver uma reta aqui, que é como se fosse um passo, então aqui a gente tem um passo, vai valer quanto? 3 quartos de metro. Às vezes você não está muito acostumado a trabalhar com fração, você pode achar um pouco estranho. O que é 3 quartos de metro? 3 quartos de metro, tá? É um número, é como se fosse, sei lá, 5, 6, não importa, tá? É um número de metros. E aí, ele quer que você caminhe 13,5 metros. Então, ao invés de você ter aqui 3,4 metros, você vai ter uma distância bem maior, que vai valer 13,5 metros. E aqui você não tinha um passo, então quantos passos você vai ter que dar aqui para chegar nessa distância? Então vai ser, por exemplo, X passos, né, que eu não sei quanto é. X passos. Beleza? E aqui você pode resolver de diversas formas, né, tanto pela nossa regra de 3, que a gente já fez algumas vezes nas nossas aulas teóricas, ou mesmo fazer uma divisão simples, né? Se você tem 3,5 metros, se você dividir por 3 quartos de metro, você chega na quantidade de passos. Porque é como se você estivesse inserindo essa medida aqui, se você colocasse 3 quartos várias vezes aqui, ó. Uma vez aqui, outra vez aqui, outra vez aqui, outra vez aqui, fazendo assim até chegar no número de passos que você dá. Eu vou montar a estrutura aqui de como que seria na forma de regra de 3. Então você tem 3 quartos, né? Aqui duas medidas, né? Metros e passos. Então você dá um passo. Então, com 13,5 metros, quantos passos você dá? Se vocês notarem, as duas grandezas, elas estão relacionadas de forma proporcional. Por quê? Porque quanto mais metros eu tiver, mais passos eu vou ter que dar. Então as duas estão para o mesmo lado. Quando a gente tem as duas grandezas diretamente proporcionais, a gente faz o quê? A cruz, né? Multiplica cruzado. Ou seja, essa multiplicação daria. Então, vai ficar 3 quartos vezes x igual a 1, 1 vezes 3. Bom, 1 vezes 3,5 é 3,5, né? Tá. Para resolver isso aqui, né? Então a gente tem uma equação. A gente pega esse 3 quartos e passa lá para baixo dividindo. Estou fazendo pelo caminho mais longo, tá, pessoal? Mas daria para você dividir direto, né? Se você tem
uma quantidade total e você tem uma quantidade mínima, você pode dividir o mínimo pelo total, que você tem as proporções que você vai ter em cada um. Então a gente vai ficar com x, né, isolando aqui. X vai ser igual a 13,5 dividido por 3/4. Tudo bem, pessoal? Bom, aqui a gente tem uma divisão com uma fração. Eu já fiz algumas vezes em algumas aulas, mas relembrando, né, quando você tem uma fração embaixo, você pega ela, e aí o próximo passo é você inverter e passar ela multiplicando. Então ficaria x igual a, mantenho 13,5, e aí você vai multiplicar pelo inverso da fração. Então você vai colocar, o inverso aqui vai ser quanto? 4/3, né? Então vai ficar 4 dividido por 3. Tá? É assim que a gente faz com divisão de fração. Agora é só multiplicar, né? 13,5 vezes 4. Vou fazer aqui rapidinho também, tá? Só para ficar bem passo a passo. Porque vocês vão ter que fazer assim na prova, né? Eu mesmo não conseguiria fazer de cabeça aqui, né? Você pode somar 4 vezes 13,5, mas talvez assim fica mais fácil. Ó. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 3, 12. Mais 2, 4. 4 mais 1, 5. Tá? Então aí tem uma vírgula aqui. Então tem uma vírgula aqui. Fica 54. Esse outro jeito que eu falei para vocês, já falei algumas vezes também, que quando você tem multiplicações que são pequenas, né, tipo, por exemplo, por 2, por 3, por 4, talvez é interessante você pensar assim, ó. No fundo, 13,5 vezes 4 é você somar 4 vezes 13,5, certo? Mas se você somar em 2, por exemplo, que é mais fácil, ó, você vai ter 13 mais 13, que dá 26. Só que você tem o 5 aqui, ó, então meio mais meio dá 1. Então vai dar 26 mais 26 mais 1, que dá 27. Então 13 mais 13, 6. Meio mais meio dá 1. Então 26 mais 1, 27. Embaixo também vai dar a mesma coisa. Agora só você somar esses dois, que vai dar 54. 7 mais 7, 14. Sobe 1, desce 4. 2 mais 2, 4. Mais 1, 5. Tá? Só uns atalhos que às vezes ajudam vocês, tá, pessoal? O tempo também é muito importante. E o 3 mantém. Ou seja, eu vou ter que fazer 54 dividido por 3. Tem o 5, 1. Sobra 2, desce o 4. E aqui o 8. Então, 18. Ou seja, o nosso x vale 18. E aí, só lembrando, né, o que é o x? É exatamente o número de passos. Então, são 18 passos. Ou seja, para andar 13,5 metros, a gente vai ter que dar 18 passos, que é a letra B. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Questões? Vocês viram que, assim, esse exercício é relativamente simples, né? Ele caiu no Cefet do Rio de Janeiro, né, que é o Centro Federal, né, Instituto Federal lá do Rio de Janeiro, Centro Federal. E a conta também não é complicada não, né. Eu demorei um pouquinho mais aqui porque eu tô explicando, mas o outro jeito que eu falei que você poderia pensar direto é: pô, se você tem um total aqui, e você sabe que cada um desses vai ser igual, você pode dividir o total, então que seria 13,5, pelo que você tem, que é o 3/4. Ó, já chega direto nessa expressão, não precisa nem fazer regra de 3. É como se você tivesse, sei lá, 20 maçãs para dividir entre 5 pessoas. Não é assim que você faz? Se você tem 20 maçãs e você tem 5 pessoas, você quer dividir maçãs por pessoas, você tem 20 maçãs dividido por 5 pessoas, aqui é a mesma coisa. Você tem 13 metros e você tem 13 metros e cada metro você dá 3,4, 3 quartos de passo, então isso também vai dar um total. Beleza?
Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, se vocês quiserem um pouco mais devagar, um pouco mais passo a passo, vocês me falam, tá? Que a gente faz aqui, não tem problema não. Bom, o próximo exercício que eu gostaria que vocês fizessem, ele vai estar na página, vou colocar ele aqui embaixo para vocês já irem dando uma olhada. Está na página, também na página 90. Na verdade, é o próximo, é o exercício 6. Então, dê uma olhada aí. Esse exercício é bacana porque ele poderia cair tanto em matemática quanto em física. Inclusive, já fiz esse exercício parecido com ele em um vestibular. Só lembrando, pessoal, se você está assistindo em live, se por acaso você perdeu alguma coisa, pode voltar um pouquinho o vídeo. Eu faço no YouTube exatamente porque ele tem esse recurso. Você pode pausar, pode voltar um pouquinho, pode dar uma olhada. Então, só vou passar essa página 60, essa página 90, vocês para cá. Vamos lá. Página 90, exercício 6. Eu não vou escrever ele aqui não, tá, pessoal? Não sei se vocês estão resolvendo, porque ele é um pouquinho grande, vai tomar o nosso tempo. Só vou resumir aqui do que ele está falando, né? Só aguardar um minutinho e a gente já faz, tá? Eu só vou ler aqui para quem, se por acaso alguém não está com a apostila, poder me acompanhar. Bom, por que eu falei que ele pode cair em física, né? Porque ele está falando de uma viga e nessa viga ele está falando em relação à constante de proporcionalidade, que é algo que vocês vão estudar em física também, principalmente na parte de dilatação, né, que K então é a constante proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. Bom, o exercício fala o seguinte: a resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à sua largura. E aí eu já paro. Por quê? Ele está falando que o S, né, que é a resistência, ela é diretamente proporcional a B. Então, quando eu faço exercício principalmente muito longo, e aí exercícios que caem bastante no Enem, eu vou tentando separar ele por partes. Primeiro eu leio tudo para entender o contexto, depois eu separo por partes. Aqui eu já vou separar por partes para a gente poder resumir. Então a gente tem um S, que ele fala que é diretamente proporcional, diretamente proporcional a B, e ao quadrado de sua altura D. Então, quadrado da altura D, então é D ao quadrado, certo?
Ele continua, né, é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com o seu comprimento x, ou seja, é inversamente proporcional a x, conforme ilustra a figura a seguir. Então, a constante de proporcionalidade K é chamada de resistência da viga. Aí ele dá o desenho da viga aí, tá? Eu vou tentar desenhar ela aqui. Então, seria mais ou menos assim. Isso aqui é uma viga de madeira. Vocês vão estudar bastante, né, em física, né, a dilatação que ela tem, né? Depende do formato que ela tem, né? Se for uma dilatação de uma barra, vai ser de um jeito. Se for uma dilatação de uma esfera, vai ser de outro. Aí fala que esse comprimento aqui é x. A figura não importa para resolver o exercício, tá? Mas é legal para vocês darem uma olhada, né? Ele fala que a altura é d, né? E essa grossura aqui é b. Então vamos lá. E aí ele quer saber, a expressão que traduz a resistência S dessa viga de madeira é... Bom, primeira coisa que eu farei nesse exercício, se ele está dando aqui o S, falando que ele é diretamente proporcional a B e D, e é inversamente proporcional a X, sendo K essa constante de proporcionalidade, a gente viu nas aulas teóricas, né, que quando ele fala que algo é uma constante de proporcionalidade, então é isso aqui que vai definir sempre, que vai ser a razão, né, ou a proporção que vai fazer com que passe de um número para o outro. Por exemplo, se eu tiver uma sequência aqui, ó, 1, 2 e 3, eu posso falar que o K vale 1. Por quê? Porque, ó, de 1 para 2 eu somei 1, de 2 para 3 eu somei 1. Então, se eu continuar fazendo isso, eu vou ter uma sequência, inclusive vocês vão estudar sequência mais para frente no curso, sequência PG e PA, né? Progressão geométrica e aritmética. Mas aqui, vocês estão vendo que a razão, né, a constante de proporcionalidade é 1, né? Porque eu estou somando sempre 1 e aumentando os valores. Ou seja, então o nosso K, que é a nossa razão de proporcionalidade, vai ser aí o S, se é diretamente proporcional, e aí você precisa realmente voltar na aula teórica, é o seguinte, a dica que eu dei é, ó, D diretamente, então D de divisão também. Então S está dividindo B e D. E quando for inversamente, o que eu pensava, né? Pô, o I. Ó, I, bolinha. Então, de multiplicação. Então, S é multiplicado por x quadrado. Então, como ficaria? Ficaria, ó, o S dividido por B vezes o D, né? Esse E aqui também você pode ler como se fosse multiplicação, tá? E aí o S está multiplicado pelo x quadrado. Sem precisar montar mais nada, você consegue resolver assim. Por isso que é muito importante, pessoal, que vocês voltem na teoria, vejam os vídeos, leiam a apostila, para vocês verem que se você pegar esses macetes, você resolve bem rápido, tá? Então, quando for diretamente proporcional, né, diretamente proporcional é aquela coisa, né, de quando aumentar um, então quando aumentar o S, vai aumentar também o B e o D, né, nesse caso, o quadrado. Aí estão diretamente proporcionais. Quanto mais você anda, mais você cansa. Já o S e o X são inversamente. Então, quanto mais, nesse caso aqui, por exemplo, quanto mais você vai dilatar a barra, né? Quanto mais ela aumenta de tamanho, menor vai ser a sua resistência. Tá? Fisicamente isso faz todo sentido. Depois vocês vão estudar o porquê. Beleza? Então, ó, diretamente proporcional, dividi um pelo outro. Inversamente proporcional, multiplicou direto. Tá? Só um último exemplo aqui, por acaso alguém ainda não entendeu. Se a gente tiver uma regra de 3, né?
Então vamos colocar uma regra de 3 aqui. Ó, se for diretamente proporcional, ó, diretamente proporcional. Se tiver uma regra de 3, sei lá, de metros e de passo, igual a gente tinha. Então, em 1 metro eu dou 1 passo. Então eu quero saber quantos metros eu dou, então quantos passos eu dou em 20 metros. Ou seja, quanto mais eu ando, então quantos mais metros tem para eu andar, mais passos eu vou ter que dar. Então eles são diretamente proporcionais. Quando é diretamente proporcionais, a gente multiplica em cruz, tá? Quando já é inversamente proporcional, se a gente tiver aqui uma regra de 3 também, eu só vou apagar aqui, tá, pessoal? Porque esse espaço é bem curto aqui. Então, já quando for inversamente proporcional, a gente vai ter, por exemplo, horas e trabalhadores. Então, eu sei que, por exemplo, 10 trabalhadores executam um trabalho em 5 horas. Então, se eu tiver 15 trabalhadores, em quantas horas eles vão executar esse mesmo trabalho? Aqui, se vocês notarem, eles são inversamente proporcionais. Por quê? Porque eu estou fazendo o mesmo trabalho. Por exemplo, buscar água. Então, com 10 pessoas, elas conseguem buscar água em 5 horas. Se eu tiver 15 pessoas, elas vão buscar água em quantas horas? Bom, não sei, mas eu sei que vão ser menos horas. Por quê? Porque eu tenho mais pessoas. Então, se fossem viagens, elas estão fazendo mais viagens. Né? Tenho mais pessoas fazendo mais viagens, vão trazer água mais rápido. Ou seja, se eu vou fazer o contrário aqui, se eu aumentar o número de trabalhadores, eu estou diminuindo o número de horas. Então, essa hora aqui vai ser menor. Tá? Então, a gente está crescendo para cima. Então, isso aqui é inversamente proporcional. E aqui, como você faz? Você multiplica, né, o 5 vezes o 10 igualar ao x vezes o 15. Tá? Nesse caso aqui, só para resolver, né, ficaria 5 vezes 10 igual a x vezes 15. Tá? Por quê? Porque são inversamente proporcionais. Então, o que eu falei do i, né? Se é inversamente, i ponto, inversamente, multiplicou, ó, direto. Beleza? Mesmo se for aquele i maiúsculo, ó, o i maiúsculo tem um tracinho, né? Então, ó, eu sempre faço tracinho também, ó. Não o x, é um tracinho, multiplicando direto. Beleza, pessoal? Só uma rápida revisão aqui da nossa aula teórica. Eu sei que essa parte aqui cai muito, tanto em matemática, quanto em física, química, geografia. Pode cair também alguma parte da biologia. Então, fiquem atentos, tá? Bom, no caso, ele quer o S. Então, o que a gente tem que fazer? É basicamente isolar o S. Então, pega esse BD, passa lá para cima multiplicando. Então, vai ficar K vezes B vezes D ao quadrado igual a S vezes x ao quadrado. Pego esse x ao quadrado, passo lá para baixo dividindo. Só vou inverter a ordem aqui. Então, S vai ficar K vezes B vezes D ao quadrado sobre x ao quadrado. E essa é a nossa resposta. Tudo bem, pessoal? Eu dei uma volta aqui, mas foi realmente para relembrar, tá? O exercício em si, ele acaba sendo bem simples. Se você lembra como que você faz quando for diretamente proporcional ou inversamente proporcional, e se você lembra que K vai ser a constante de proporcionalidade de todos esses fatores aqui que ele está falando, você consegue resolver rapidamente esse exercício. Dúvidas? Beleza, pessoal. Se tiverem qualquer dúvida, podem deixar aí no chat, tá? Fiquem à vontade. Muito bem, então vamos para o nosso terceiro exercício. Não, desculpa, quarto exercício, que vai ser o exercício 1 da parte de fixação, que também está na página 90. Tá? Então, ó, também está na página 90, só que é o exercício 1, tá? Da parte de fixação.
Só comentando desse panorama mundial que a gente está vivendo aí, né, e brasileiro também. Eu sei que a gente tem bastante notícia, né, todo dia sobre tanto sobre a pandemia quanto questões do Brasil, né, do ministro, do governo. Mas assim, pessoal, você tem que ter uma mente bastante forte para tentar abstrair tudo isso, né. Eu lembro que na minha época de cursinho também tinham várias questões, né, sobre o prefeito de São Paulo, sobre o governo. Na época eu acho que era o governo Dilma, então estava toda aquela questão do impeachment. Bem complicado e tal, mas assim, o segredo era o quê? Abstrair. Tentar não ver muita notícia, ver notícia só em um dos jornais do dia. Eu escolhia sempre o Jornal da Globo, né, que é o último jornal que tem, da noite. Eu assistia ele inteiro, me inteirava nas notícias e durante o dia eu tentava não ver nenhuma notícia. Tentava focar realmente nos exercícios, na leitura, nas aulas, porque se vocês começarem a ficar muito em rede social, ficarem muito em vendo jornal, muita TV, vocês acabam perdendo muito foco. Então beleza. Eu também não vou escrever esse exercício, tá? Ele é até um pouco mais objetivo do que os outros. Vou só colocar aqui o que ele está falando. A gente já começa. E também, igual eu comentei nos vídeos, por enquanto a gente não tem previsão de volta nas aulas da Unifesp. As nossas aulas da graduação e pós foram suspensas inicialmente até setembro, outubro. Só que como o MEC deu uma nota de poder suspender até o final do ano, muito provavelmente vai suspender até o final do ano. Consequentemente, as aulas do cursinho também devem ficar suspensas durante até o final do ano. Mas vamos ver, né, como é que vai ser. Bom, vou ler o exercício aqui e a gente já começa a fazer ele, tá? O exercício fala o seguinte: da SPM, né, muito legal, né, Escola Superior de Propaganda e Marketing, fica aqui em São Paulo, ali na Paulista. Uma escola muito boa, né, para quem quer seguir essa área da comunicação, publicidade, propaganda. Uma faculdade bastante interessante. Particular, né, mas tem vários projetos de bolsa lá também. Fala o seguinte: o consumo de combustível de um trator de arado
por tempo de trabalho é de 18 litros por hora. Aqui eu já faço uma pausa, por quê? Ele fala que um trator, ó, ele trabalha 18 litros por hora. Então, sempre quando ele falar esse por hora, como que eu gosto de escrever? Eu gosto de escrever o seguinte, ó. Então ficaria 18 litros, né? Tá falando aqui litros de gasolina por hora. Então é dividido por hora, tá? Por hora. Então o trator faz isso, 18 litros por hora. Legal. Então, esse mesmo consumo por área trabalhada é de 15 litros por hectare. Então, ele está falando o seguinte, né? O consumo que esse trator faz, né? Esse trator trabalha com 15 litros por hectare. Então, aqui também é a mesma coisa que eu faço. Então, eu faço 15 litros por hectare. Hectare eu vou colocar hec, tá? Legal. O nosso consumo é esse, 15 litros por hectare. Podemos estimar que, em 10 horas de trabalho, esse trator poderá arar quanto? Qual área, né, que ele vai poder arar? Arar, só para quem não sabe, né, é você mexer na terra, tá? Então ele quer saber, ó, em 10 horas. Também esse exercício tem algumas formas de você resolver, tá? Eu vou resolver de duas formas diferentes. Uma que a gente já viu aqui, que é a regra de 3. Tem que fazer duas regras de 3 aqui. A outra é uma muito bacana que vocês vão ver bastante na química. Nossa, isso vocês vão usar muito na química, que se chama. E aí, se eu estiver avançando na matéria de química, vocês me desculpem. E aí também, desculpa o professor de química, mas é só uma visão geral, tá, pessoal? Que se chama análise dimensional. Tá? Nas aulas de química, o professor vai explicar bem o que significa essa análise dimensional, tá? Eu vou apagar essa parte aqui, tá? Aqui eu vou falar bem rápido o que seria essa análise dimensional, que no fundo é matemática, tá, pessoal? Não é química, não. O pessoal da química utiliza porque é um ótimo recurso, né? Que traz bastante resultado bem rápido e objetivo, sem precisar ficar pensando muito. Mas no fundo é matemática. Eu mesmo no ensino superior usei muito análise dimensional nas aulas de termodinâmica, a gente usa bastante. O que é essa análise dimensional? Você sempre vai analisar qual que é a dimensão que você está olhando. O que é dimensão? Basicamente, esse litro, hora, litro, hectare. Ó, só para a gente não esquecer, ó, a gente quer saber em 10 horas. Vou escrever só 10H, que é o que a gente colocou ali, ó. Então, 10H. Como que a gente faz análise dimensional? A gente parte de um valor, tá? De um valor inicial. Então, por exemplo, 18 litros por hora. Então, ó, eu tenho que 18 litros fazem em 1 hora. Né? Por que 1 hora? Porque é o que eu tenho aqui embaixo. Ó. Eu tenho o número 1 aqui na frente. Sempre que a gente não tiver nada, a gente tem o número 1. Mesmo na frente do 18, a gente tem o número 1. Então, a análise dimensional é isso. Ó. A gente tem 18 litros em 1 hora. A gente vai multiplicar isso por outro fator que também tenha um desses dois, ou hora ou litro. Por exemplo, 15. Porque o 15 tem litro e tem hectare. Ó, eu consigo litro aqui, para quê? Para poder cortar. Qual que é o nosso objetivo? No final, o nosso objetivo é chegar em hectare, certo? Ele fala, o resultado ele quer em hectare. Então, na verdade, aqui eu vou até multiplicar por 10 primeiro, para poder cortar hora com hora. Análise dimensional é isso, você analisa só a grandeza. Então, hora com hora. Você pode cortar. Então, se eu multiplicar por 10 aqui,
Eu tenho hora em cima e hora embaixo. Posso cortar, ó, como se fosse um número. É como se estivesse dividindo hora por hora. Aqui a gente fica o quê? Ó? 18 vezes 10 em litro. Só que o resultado que ele quer não é em litro, é em hectare. Eu tenho um hectare para trabalhar? Tenho, ó, 15 litros por hectare. Então, ó, se eu colocar aqui 1 hectare são 15 litros, eu consigo cortar, ó, litro com litro aqui em cima. E aí, ó, o resultado fica em hectare. Por quê? Porque aqui o que a gente precisa fazer? Ó, 18 vezes 10 dividido por 15. Então ficaria 18 vezes 10 dividido por 15. E aqui em hectare, né? Isso aqui tudo em hectare. E aí acabou o exercício. Só fazer essa multiplicação e divisão e acabou. Tudo bem? Só retomando. Eu estou resolvendo por análise dimensional porque é um jeito bastante fácil e comum de a gente utilizar, que no fundo é uma regra de 3. A gente faz o seguinte, a gente parte de um valor, tá? Geralmente um valor inicial que o exercício dá. Poderia até partir de horas, tá? Mas eu estou partindo de 18 litros sobre hora. E a gente vai olhar aqui quais são as grandezas. Então eu tenho litro e tenho hora. Só que o resultado ele quer em hectare. Então eu preciso transformar isso aqui de forma que dê hectare no final. Bom, primeiro eu preciso tirar esse hora de baixo. Então eu pego 10. 10 horas, divido hora por hora. Sobra litro, mas eu não quero o resultado de litro, eu quero o resultado em hectare. Só que eu tenho uma outra relação, ó, litro por hectare. Então, 1 hectare, eu inverti, não tem problema inverter, por 15 litros. Então, corto litro com litro e dá o resultado final. Tá? Fazendo essa multiplicação aqui, ó, vai dar 180 sobre 15 hectare. E fazendo a divisão aqui, vou fazer a divisão rapidinho com vocês, tá? Vou pagar essa parte. Não, vou fazer até aqui em cima. Eu vou fazer na mão mesmo para vocês vão ter que fazer na mão também. Então, 18, aqui eu posso ter 3, que vai dar 15. Deixa eu só ver se é isso mesmo, pessoal, só para ver se eu não confundir. É 15, né? Eu tô colocando 5 ali. Tô vendo que tá dando alguma coisa errada? É 15 aqui, não é 5. 15. Então, 18, né? Eu tenho 1, 15 aqui, sobram 3, 30. E aí dá certinho, né? Porque 2 vezes 15 dá 30 e aqui dá 0. Então vai dar 12. 12 hectare. Olha que coisa linda, né, pessoal? Coisa bacana. Você tem um resultado bem mais rápido, sem precisar fazer regra de 3. Beleza? Vou resolver também por regra de 3 aqui, só para a gente não fugir muito do nosso tema. Como ficaria? Bom, se a gente sabe que, inicialmente, a gente tem um trator que faz, aqui eu vou colocar em litros e aqui eu vou colocar em horas. Se a gente tem um trator que faz 18 litros, então 18 litros em 1 hora, então em 10 horas, quantos litros esse trator vai fazer? Vamos multiplicar aqui, né? Já que é uma grandeza diretamente proporcional, por quê? Porque aumentei a quantidade de horas, eu vou ter que gastar mais combustível, certo? Então, eu vou passar. Então, a gente vai multiplicar em cruz. 18 vezes 10, que vai ser igual a x. Né? X vezes 1 é x. Ou seja, x é igual a 180. Ou seja, eu vou gastar 180 litros. Aí, uma outra regrinha de 3 que eu precisaria fazer é: se eu tenho 15 litros. Vou apagar aqui, tá, pessoal? Só para poder usar essa parte.
A regra de 3, só uma dica também, a gente sempre começa pelo valor que a gente tem completo. Como assim completo? Por exemplo, litros por hora, hectare por hora. Se a gente tiver um valor fechado, tipo 10 horas, 15 horas, 1 hectare, se a gente só tiver isso, ele vai ser provavelmente o que a gente vai usar de comparação, né? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui litros por hectare. Então, eu tenho litros e hectare. A gente sabe que com 15 litros a gente cobre, né, porque é uma área, 1 hectare. Mas eu quero saber com 180 litros. Então, com 180 litros, quantos hectares eu cubro? Aqui vocês também veem que é uma grandeza diretamente proporcional. Por quê? Porque quanto mais hectares eu tiver, quer dizer, quanto mais litros eu tiver, né, mais hectares eu vou poder cobrir. Tá? Lembrando que hectare é uma área. Então a gente multiplica em cruz. Ou seja, vai ficar x vezes 15 igual a 180. Tá? 180 vezes 1. Pega esse 15 e passa dividindo, vai ficar x igual a 180 dividido por 15. A gente já fez a conta, dá 12. 12 o quê? Hectares. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? No fundo, tudo que vocês vão resolver com regra de 3, vocês também podem resolver por análise dimensional. Tá? Muita gente gosta muito de análise dimensional e acaba dando um foco bastante grande nisso. Mas a regra de 3 é legal para você poder enxergar, né? Até quando você tiver só dois números para comparar, duas grandezas, você consegue fazer um pouquinho mais visual, assim. Beleza? Dúvidas? Não? Bom, vamos para o nosso último exercício de hoje, então. Ele vai estar na página 91. E vai ser o exercício 6. Ele cai no Centro Federal de Tecnologia de Santa Catarina. Muita gente pergunta de como é que pode aplicar, né, as coisas que aprende em matemática. No fundo, matemática é uma ciência aplicada, né? É algo que o ser humano mesmo criou. Então, vocês estão vendo aqui, né? Por exemplo, hectare. Você tem um trator aí na fazenda e precisa ver quanto de terra que ele vai arar, né? É importante você saber as relações, né? Quantos litros faz por hora, quantas horas você vai fazer por hectare, etc. Deixa eu colocar isso aqui para o outro lado. Na página 91. Exercício 6. Se eu vou escrever aqui, tá? E aí, quando acabar, a gente já resolve.
Vocês estão conseguindo acompanhar as aulas teóricas também, pessoal? Se vocês tiverem alguma coisa que vocês gostariam que melhorasse, podem falar, tá? Podem falar aqui nos comentários que a gente bate um papinho. É muito difícil dar aula online assim porque que a lousa é muito pequena, né? Então não consigo escrever direito nela, fazer os raciocínios e tal. Dois, que não tem a presença de vocês, então não consigo conversar, bater um papinho, olhar para a cara de vocês para ver se estão entendendo ou não. Vou ler o exercício aqui, tá? E aí eu dou mais uns 30 segundinhos para vocês tentarem fazer. Fala o seguinte: um barco fez uma viagem em 12 dias, percorrendo 250 quilômetros por dia. Quantos dias seriam necessários para ele fazer a mesma viagem, percorrendo 300 quilômetros por dia? Aqui vocês precisam só tomar cuidado é o seguinte: ele está falando que ele fez uma viagem. Qual é essa viagem? Não sei. Pode ter sido uma viagem, por exemplo, ao redor do mundo. Então ele está falando que ele fez, por exemplo, uma viagem ao redor do mundo em 12 dias, percorrendo 250 quilômetros por dia. Então vocês pensam, vocês estão lá dando a volta ao redor do mundo. Cada dia vocês fazem 250 quilômetros. Aí vocês levaram 12 dias para dar a volta na Terra. E aí você quer saber, bom, quantos dias eu demoraria se eu fizesse a mesma viagem, ou seja, a volta ao redor da Terra, só que fazendo 300 quilômetros por dia? Ou seja, ao invés de fazer 250 quilômetros por dia, agora você vai fazer 300. Ou seja, se vocês pensarem, ó, você está fazendo 300, 300, 300, não mais 250, 250. Então, você vai fazer o quê? Você vai dar a volta na Terra bem mais rápido. Então, você vai fazer o quê? Você vai levar menos dias. A sacada desse exercício é isso: você entender de que isso aqui, ó, 250, é como se fosse uma velocidade, 250 quilômetros por dia, como se tivesse uma estrada a 250 quilômetros. Você tá aqui em São Paulo, quer chegar lá em Atibaia, né? Atibaia, não por coincidência, tá, pessoal? Então você tá aqui, você quer chegar a Atibaia, você tá 250 quilômetros por hora. Se você for a 300, você vai chegar mais rápido, né? Ou seja, você vai levar menos tempo. Então, leva esse raciocínio aí, tentem resolver, tá? Mas 30 segundinhos a gente resolve.
Muito bem, então vamos lá. Então, a gente está falando aqui sobre quilômetros e dias, né? Então vamos fazer aqui, ó. Então, a gente tem quilômetros e dias. Tá falando que ele faz 250 quilômetros em 12 dias, né? Tá, essa aqui é a viagem. Tá, cuidado para você não colocar um dia, né? Porque aqui não importa 250 quilômetros em um dia, né? Eu sei que eu faço 200 quilômetros em um dia, isso não tem importância. A questão é a viagem como um todo. Então, na viagem, você faz 12 dias e cada dia você faz 250 quilômetros. Mas, então, se você fizer 300 quilômetros, até vou colocar barra dia, só para não ficar confuso. Em quantos dias você vai fazer? Então, não sei, vou colocar um xizinho. Então, é o que eu falei. Se você está aumentando para cá o quilômetros por dia, você vai estar diminuindo os dias. Então, você vai ter um x que vai ser menor que 12. Então, vai estar crescendo para cima. De novo, se você vai dar a volta ao redor da Terra, primeiro, a primeira viagem que você vai fazer 250 km por dia. Então, vamos supor que a cor vermelha é 250, tá? Ó. Então, ó, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250. Ó, você levou então, se cada um fosse um dia, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seriam 7. Só que se você for fazer 300 por dia, vai ser maior, ó. Então, ó, você vai ter 1, 2, 3, 4. Né? Ficou um pouco desproporcional, né? Mas só para vocês entenderem. Se fosse 300, a cor roxa, seria 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Então você dá a volta em menos dias. Tá? A ideia do exercício é exatamente essa. Igual eu falei, você está indo de carro para algum lugar e aí se você for a 50 km por hora, vai chegar em 2 horas. Agora, se você for a 100 km por hora, você vai chegar em 1 hora. Tá? Então, a sacada do exercício era essa. Por quê? Porque aí as grandezas se tornam inversamente proporcionais. Quanto uma aumenta, a outra diminui. Então, quando for inverso, multiplicação direta. Então vai ficar, vou fazer de roxo mesmo, 250 vezes 12 igual a 300 vezes x. Posso pegar esse 300, jogar lá para baixo, só inverter a ordem, tá? X vai ficar 250 vezes 12 dividido por 300. A gente pode cortar esse zero, né, que tem em cima e embaixo. Então, corta. Vai ficar 25 vezes 12. Vamos fazer aqui rapidinho? 25. Acho que aqui não vai caber. Então vai ficar 25 vezes 12. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Mais 5 e 2. Vai ficar 0, 10, 3. Então x vai ser igual a... Em cima ficou 300. Embaixo sobrou 30, né? Porque lembra que a gente cortou esse zero com esse zero. Se a gente cortar mais um zero com esse zero, vai ficar 30 sobre 3. E se a gente dividir em cima e embaixo por 3, vai dar 10. Que é a resposta. 10 dias. E aí, o que eu falei também na aula teórica é, se você sabe que é inversamente proporcional, se você sabe que aqui vai ter que dar um valor menor do que 12, primeira coisa que você faz, deu um valor menor que 12? Bom, deu. 10. Então, é um primeiro indicativo de que sua resposta pode estar certa. E, por exemplo, se desse aqui um x valendo, sei lá, 20, aí você olha, pô, 20 é menor que 12? Bom, não é. Ah, então tem alguma coisa errada.
Aí você precisa voltar nos cálculos e analisar. Se vocês fizessem diretamente proporcional, multiplicassem cruz, vocês iam ver que ia dar um x maior. Por quê? Porque eu estou aumentando aqui quilômetros por dia e aí vai aumentar o x, só que não é o nosso caso. O nosso caso é aumentou a velocidade, diminuiu os dias. Beleza, pessoal? Entenderam essa questão? Eu escolhi exatamente ela porque ela trata de um conceito de regra de 3 inversamente proporcional, em que só dá para resolver assim, tá? Voltando, você poderia pensar em análise dimensional? Tá? Dá para pensar também, mas você precisaria pensar nesse raciocínio de ser inverso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, então nós finalizamos por aqui. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário, crítica, sugestão? Esse vídeo vai ficar disponível para vocês mais tarde. Vocês podem voltar nele, assistir com mais calma. Igual eu sempre recomendo, assistam, se vocês têm um pouquinho mais de domínio e tem menos tempo para estudar, assistam um vídeo com uma velocidade um pouco maior. Coloquem aí no YouTube velocidade 1.25, 1.5. Vocês vão ver que não prejudica tanto a minha fala, mas vocês conseguem entender bem. Então, beleza. Obrigado pelo retorno aí, Amanda. Valeu. Então é isso, pessoal. Tudo de bom para vocês, tá? Fiquem bem em casa, tranquilos. Vamos continuar as aulas online. Vocês têm uma live ainda hoje, se eu não me engano, de história, que vai ser muito bacana. Parece que vai ser uma live bem grande, assim. História, que é um tópico que eu adoro também. Igual eu comentei, eu faço economia na Unifesp, né, no mestrado, e a gente tem bastante matérias que englobam, né, história econômica, história geral, e é um tópico que eu adoro. Vários textos, livros que eu tô lendo, tá? Recomendo que vocês assistam, os professores também são excelentes. E é isso, pessoal. Então, só mais uma coisinha também, lembrando que a gente vai voltar às nossas aulas semana sim, semana não, porque me parece que está sobrecarregando muito vocês, a minha frequência de visualizações está um pouco baixa, então talvez se eu esparçar um pouco mais, vocês conseguem se organizar, estudar um pouco melhor, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem para mim, para a Vitória ou para o Richard, estamos à disposição. Tudo de bom para vocês, pessoal, fiquem bem, tranquilos em casa, muita saúde, paz e ótimos estudos, galera. Obrigado, hein? Um abraço, tchau, tchau.